La Santa Iglesia Católica alimentó el mundo entero con sus frutos. La Santa Iglesia Católica fue esa semilla plantada por nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y como toda semilla, y sobre todo siendo bien plantada por el propio nuestro Señor, fue creciendo y expandió sus frutos por el mundo entero. Pero recordemos lo que dice las Escrituras, lo que dice nuestro Señor, concretamente el grano del trigo. Si no muere, no produce fruto. Y Dios a veces permite que la Santa Iglesia padezca o pase por circunstancias en las que aparentemente está derrotada, en las que aparentemente como que muere. Es una simple apariencia. Lo que Dios está haciendo con esto es que empiece a producir frutos. Es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando la Santa Iglesia atraviesa situaciones difíciles es porque están llegando los momentos en que ella producirá nuevos frutos de santidad mejores que los anteriores. Pero ya desde el inicio la Santa Iglesia fue perseguida y cuántas dificultades tuvo en su crecimiento una vez que el propio nuestro Señor Jesucristo quiso escoger para fundación de su Iglesia hombres sencillos, hombres débiles, simples pescadores. Nosso Senhor não escolheu um batalhão para fundar a igreja. Nosso Senhor escolheu um grão de mostarda. Nosso Senhor escolheu uma polca de fermento. E sobre esse grão de mostarda ele trabalhou o quanto pôde para incutir em cada um uma fé viva, uma fé autêntica. E depois ainda robusteceu com o envio do Espírito Santo. Foi a fé que os apóstolos tiveram, uma fé inicial, acompanhada de um reforço extraordinário, que foi a vinda do Espírito Santo. Com estes poucos, que eram 12, e trabalhando desta forma, ele constituiu e erigiu a mais bela de todas as instituições que a humanidade conheceu, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Um grão de mostarda. Era um grão de mostarda. A semente é pequena e depois se desenvolve gigantescamente. É uma desproporção entre a semente e o desenvolvimento da árvore. É mais ou menos como deve ser, se é que há uma semente de sequoia. Existe sim um bulbo inicial, uma semente de cedro do Líbano, e é nada em comparação com aquela árvore imensa que depois, de desenvolvida, atinge uma plenitude extraordinária. Ela pode ser comparada à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque a igreja é insignificante no princípio, é nada, a igreja é nada. E, entretanto, ela é feita para se estender pelo mundo inteiro. Ela ainda não deu toda a sua plenitude. Ela é feita para atingir todos os cantos e recantos da face da terra. E é nada no seu começo. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo também se pode comparar com a mostarda, porque é uma doutrina de si, absurda aos olhos do mundo, que entretanto germinou e ela está difundida por todas as partes, por cá, por lá, por acolá, e é levada a sério, queira ou não queira. Também pode ser simbolizada pelos apóstolos, porque os apóstolos eram o quê? Pescadores. Eram homens sem uma formação cultural que tinham tantos outros dentro da sinagoga mesmo, e eles, entretanto, servem de início. A respeito deles,
diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios 1:28, ele diz isso. E o plebeu, o desprezado pelo mundo, o que não é nada, foi escolhido por Deus para destruir aquilo que é. Portanto, há uma espécie de uso intencional de Deus, de gente assim como eram os apóstolos, para humilhação daqueles que se tinham por grandes. Nosso Senhor vai procurar fazer este apostolado em Israel. Ele não vai procurar os filósofos gregos, nem vai procurar os grandes juristas romanos. Ele pega esses pescadores, são uma sementinha de nada. Nosso Senhor mesmo pode ser comparado ao grão de mostarda, porque dele dizem que ele é o filho do carpinteiro. Entretanto, quem podia suspeitar que o filho do carpinteiro, quando é pregado numa cruz, atrai o mundo inteiro a si? Por quê? Porque tem uma vitalidade dentro dele que ninguém suspeita. E, entretanto, é um homem que está na cruz, que entregou todo o seu sangue, está exângue, está morrendo, e em certo momento morre de asfixia e morre de febre, morre de falta de líquido no seu corpo, e é nesse momento que ele atrai todos a si. E, entretanto, triunfo da semente. Humanamente nós não podemos explicar o desenvolvimento e expansão do cristianismo no mundo inteiro. Não dá para explicar. O cristianismo dominando o Império Romano em certo momento, e nascido dessa sementinha pequenininha. Põe uma sementinha ali de grão de mostarda e pensem nisso. Assim nasceu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro triunfo público da Igreja vai ser lá pelo século IV, com Constantino. Portanto, são 3 séculos e meio de obscuridade. Diz Daniel, é uma frase muito bonita: a pedra se fez uma grande montanha que encheu toda a terra. E assim, nós deveríamos dizer mais do que Daniel: o grãozinho de mostarda se fez uma montanha que encheu toda a terra. Aí está a igreja como grão de mostarda que toma conta do mundo. Desde los primeros siglos, aquellos primeros católicos, humanamente hablando o mundanamente hablando, para la sociedad de la época, era una locura. Seguir una religión de un hombre que nació pobre, nació desconocido, que murió en la cruz y crucificado por las autoridades religiosas de la época. Y una doctrina que enseñaba todo lo contrario a las costumbres paganas y sucias del mundo. Parecería una locura. Sin embargo, no es así. Es la verdad. Por eso San Pablo dice una cosa muy bonita: la locura de la cruz. Es seguir al Dios verdadero, pero este Dios que nos enseña que esta vida es un valle de lágrimas y que para alcanzar el cielo es necesario pasar por pruebas, por dificultades, por luchas. El cielo se conquista así y no de una manera fácil. Pues bien, los apóstoles en sus inicios tuvieron una misión difícil: expandir la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ser contrariados por el mundo, ridicularizados, atacados, siendo esta una obra divina, una obra de Dios. Dios mismo la llevaba a cabo a través de sus apóstoles y se extendió por el mundo entero. Aún producirá más frutos. Continuemos con la explicación de Monseñor Juan. A igreja acolhe todos os povos, porque Nosso Senhor disse:
Ide ao mundo inteiro e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem os braços abertos a todas as raças, a todos os povos. Ela não faz acepção de ninguém, de nenhuma raça, de nenhuma pessoa. Ela abraça a todos. A igreja é universal. A igreja é feita para estabelecer o reino da graça nas almas. E ela é já não mais um reino interior como o da graça, mas ela também já um reino exterior. Por isso a igreja tem os seus templos, a igreja tem os seus ministros, a igreja tem os seus fiéis, tem suas roupas, tem seus paramentos, tem suas cerimônias, tem suas exterioridades. A igreja reina também através da beleza, da bondade e da verdade. A igreja prega, a igreja fala e mostra qual é o caminho e mostra qual é a verdade. Aos poucos, o demônio quis apagar esta chama que é toda feita de luz e que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Quis banir da face da terra o nome de cristão. Esse é o empenho de Satanás, fazer com que a igreja seja derrotada. Mas nós somos chamados a ter a fé que muitos antepassados nossos não tiveram. Os homens estão todos eles materialistas, estão todos eles naturalistas, estão todos eles relativistas, estão todos eles afundados no pecado, já quase não sabemos onde encontrar a virtude. É noite, as trevas vão tomando conta da terra. Oh, como é belo, quão é belo crer na luz durante a noite. Oh, quão é glorioso, oh, quão é meritório crer na luz durante a noite. Nós sabemos que as trevas não podem compreender, elas não podem abarcar, elas não podem sufocar a luz. Nós sabemos que essa luz é divina, nós sabemos que essa luz existe por uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sendo chamados, com tantos outros que existem esparsos pelo mundo, a termos esta fé de que, por piores que sejam as circunstâncias, nós devemos ter a dor no fundo do coração, a dor pelo mal que os filhos das trevas querem produzir à Santa Igreja, querem produzir àquela que não tem rugas nem mancha e que foi erigida por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mãe. A nossa mãe é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a nossa mãe que tem como base uma pilastra. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entretanto, as portas do inferno parecem que estão tomadas por um assodamento nos dias de hoje e querendo derrubar estas portas e querendo destruir estas portas, querendo fazer com que estas portas virem pó. Aí entra a nossa fé. E aí entra nossa colaboração. É essa gota d'água que na missa o sacerdote coloca no cálice. É indispensável que essa gota d'água seja posta. Essa é a nossa gota d'água. E a nossa gota d'água é esta fé. Essa igreja que é nossa mãe, que é a nossa luz, que é o caminho da nossa salvação, que é aquela que nos distribui os sacramentos. Esta é a igreja que santifica, esta é a igreja que, portanto, salva com perfeição, esta é a igreja que está sempre disposta a nos perdoar como o nosso Senhor Jesus Cristo perdoou o bom ladrão. Esta é a igreja que foi nos dada para nós não esmorecermos do caminho, mas pelo contrário, termos sempre a possibilidade de nos transformarmos naqueles que mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo possam ser. Então, nós devemos estar contentes, felizes, cheios de entusiasmo, cheios de esperança,
porque os tempos estão se abrindo, quando parece que tudo está perdido por uma imoralidade que pervadiu, penetrou em todos os cantos. Aí é o começo do triunfo, aí é o começo da vitória. Por quê? Porque a igreja é imortal. E sendo a igreja imortal, ela, quando parece que vão matá-la, é o momento em que ela, sem morrer, triunfa. Nosso Senhor morreu, a igreja não pode morrer. Ele disse, de maneira que quando parecer que a igreja está sufocada, é o momento do triunfo dela. Cuando la Santa Iglesia Católica parece como que agonizar, como que está sofocada, como que será aplastada, es porque está llegando su triunfo. Y es lo que nosotros tenemos que comprender hoy en día. Hay ciertas cosas que vemos, que hacen, etc., nos dejan a veces desconcertados. No nos aflijamos. La Santa Iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Él le dará un brillo y un esplendor como nunca antes lo hubo. Y repito una vez más, cuando ella pasa por dificultades, es porque está más cerca la hora de su triunfo. Y obviamente también sus enemigos se empeñarán más en deformarla, en ridicularizarla, en desviarla. Es la cizaña que crece y cuántas veces dentro, crear divisiones, etcétera, etcétera. Pero el mal nunca prevalecerá contra el bien. La Santa Iglesia es una institución divina, es inmortal, llegará a su máximo esplendor y a su triunfo sobre los enemigos de Dios. Pues recemos y pidamos que este triunfo venga cuanto antes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!